Peraí que foi demais. Ficou melhor para ver aí? Eu vou dar um zoom aqui para deixar só as partes mais importantes aqui para a gente poder sinalizar melhor, tá? Pronto. Vai ficar um pouco aqui comprometida a tela, mas dá para a gente visualizar bem aí alguns pontos interessantes aqui para a nossa aula de hoje, tá? Então, pessoal, na aula passada, a gente tinha combinado, né, de verificar, de fazer uma revisãozinha mais básica, né, referente à parte de Excel que a gente tinha visto, a parte de banco de dados, né, como se nós estivéssemos trabalhando com alguma pesquisa, com um questionário de pesquisa, tá? E, feito isso, a gente trabalhar esses dados sendo inseridos também dentro lá do Word, né? A ideia é que nós façamos agora nessas últimas aulas a construção de um trabalho propriamente dito, né? Na aula passada nós vimos um pouco de Word, né? Uma introdução ao Word, tá? Hoje nós vamos revisar algumas coisinhas do Excel, certo? Até a parte de tabela dinâmica, como a gente vai construir essas tabelas, parte de gráfico também, tá? E feito isso, a gente vai trabalhando esse banco de dados, estruturando um trabalho propriamente dito dentro das normas da ABNT, certo? E, feito isso, a gente vai ter essa estrutura, a gente vai falar um pouco sobre a estruturação desse trabalho dentro do Word, a formatação propriamente dita dentro das normas da ABNT, certo? E, por fim, também vamos ver aí um pouco da questão da apresentação de um trabalho, né? Da gente levar esses dados de uma pesquisa para uma apresentação de PowerPoint, tá? Basicamente isso que a gente tinha combinado para finalizar a nossa disciplina. Então, assim, como a gente havia combinado, né, a respeito aqui da nossa disciplina, eu trouxe aqui um banco de dados um pouquinho diferente daquele que a gente estava trabalhando. É um banco de dados pequeno, tá? Um banco de dados aí de somente 30 respondentes, podemos assim dizer, tá? E para a gente trabalhar um pouco aqui desse banco de dados de pesquisa, para a gente poder direcionar melhor, tá? Então, assim, sempre que nós tivermos, pessoal, uma pesquisa feita, tá, que nós vamos trabalhar com esses dados dentro de uma pesquisa, a gente vai estar trabalhando com respondentes, né, com pessoas que são entrevistadas. Então, aqui eu trouxe algumas variáveis, tá? Ao invés do nome do entrevistado, a gente vai ter aqui a coluna de número, tá? Então, são 30 pessoas entrevistadas, tá? Temos uma coluna de gênero, tá? Masculino ou feminino, aqui o gênero é mais comum, tá? Uma coluna de faixa etária, ao invés de idade, tá? Uma coluna de estado civil, uma coluna de escolaridade, tá? Uma coluna de quantidade de filhos e uma coluna aqui de renda, tá? Então, assim, qual é a interpretação, pessoal, que eu faço de um banco de dados como esse? Tá? Um banco de dados de uma pesquisa. Qual a interpretação inicial que eu vou fazer? Porque é o seguinte, lembra que a gente fez aquele questionário lá no início através do Google Sala de Aula, aliás, do Google Formulários, né? Porém, pode ser que na pesquisa que a gente vai fazer, a gente coleta esses dados manualmente, ou seja, nós trazemos aí um questionário, tá? Que as pessoas vão responder manualmente, tá? E a gente precisa trazer esses dados para dentro de uma planilha. A gente pode tanto pegar essa planilha pronta lá do Google Formulários, que a gente pode fazer, que é o que é mais comum hoje, ou você pode fazer uma pesquisa com banco de dados em que você vai pedir para que essas pessoas respondam o questionário manual, certo? Então, a gente vai ter essa... Deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho, Lidiane.
Então, melhorou aí o áudio? Qualquer coisa vocês vão me informando, tá? Aí é o seguinte, a gente também vai ter aí momentos em que hoje é muito mais comum você coletar dados a partir de questionários online, né, seja diretamente do próprio Excel, seja utilizando o Google Formulários, ou utilizando alguma outra ferramenta que coleta esses dados, tá? Mas ainda assim, muitas pesquisas são feitas de forma manual. Então, assim, basicamente, o que eu pensei aqui, tá? Num pequeno questionário socioeconômico, tá? Que vai ser a base aqui para a nossa pesquisa. A gente está buscando entender algumas questões socioeconômicas dessas pessoas. Então, aqui eu entrevistei nessa pesquisa 30 pessoas, tá? Buscando aqui o gênero, a faixa etária, o estado civil, a escolaridade, a quantidade de filhos e a renda dessas pessoas, certo? Então, poderia ser um questionário com outras perguntas? Poderia sim, mas a gente vai trabalhar aqui hoje com essa parte mais básica, um questionáriozinho básico socioeconômico. Então, quando eu pego um questionário desse, que eu vou começar o que nós chamamos o processo de tabulação de dados, que é transformar esses dados aí em informações que tenham mais sentido, informações que sejam mais significativas para mim, para o meu trabalho, eu vou primeiramente entender por que eu estou buscando essas perguntas. Por que eu estou querendo saber o gênero? Por que eu estou querendo saber a faixa etária, né, o estado civil dessas pessoas, a escolaridade, né? Quando a gente busca entender um questionário socioeconômico, geralmente a gente está querendo condensar ali alguns dados para entender. Por exemplo, aqui, a gente pode entender a relação de gênero e renda, a gente pode entender a relação entre faixa etária e quantidade de filhos, tá? Entre gênero e escolaridade, porque dentro de uma pesquisa a gente vai estar buscando essas correlações, ou seja, de tantos entrevistados, X são homens, X são mulheres. De 30 entrevistados, sei lá, um percentual dessas 30 pessoas são solteiras. E a gente vai buscando essas correlações. Por exemplo, a gente vai buscando aqui. O primeiro entrevistado, olha, ele é do gênero masculino, está aí entre 18 e 24 anos, é solteiro, tem ensino médio completo, não tem filhos e tem uma renda de 0 a 3 salários mínimos. Tá? Segundo entrevistado, gênero feminino, está ali na faixa etária de 46 a 55 anos, é casado, no caso, tem ensino superior incompleto, tem um filho e tem uma renda de 3 a 6 salários mínimos. Então, a gente vai estar buscando essas correlações. Então, aqui a gente pode entender que, olha, a faixa etária de 18 a 24 anos, apareceu aqui que tem mais pessoas solteiras, ou que tem mais pessoas com ensino médio completo dentro dessa faixa etária, ou que desses aqui, 18 a 24 anos, são pessoas que têm mais de um filho. Então, tudo isso a gente vai entender por quê. Para a nossa pesquisa, pessoal, principalmente quando nós trabalhamos com pesquisas na área social, entender a questão socioeconômica das pessoas nos traz muitos insights interessantes para a pesquisa. Principalmente se a gente for tá trabalhando, por exemplo, algo relacionado a políticas públicas, algo relacionado à questão de políticas de assistência social. Então, imagino que vocês estejam vendo muito isso, essa questão socioeconômica, essa questão psicossocial também que envolve a atuação de vocês. Então, ter esse banco de dados, ter um banco de dados que tenha questões socioeconômicas, é muito importante para que eu possa entender também essas correlações, tá? E possíveis correlações também que eu venha trazer para dentro da minha pesquisa, tá? Então, se eu estou aqui, por exemplo, se eu entrevistei essas 30 pessoas, e essas pessoas são, sei lá, beneficiárias de algum programa social, tá? Obviamente aqui pelas características estão um pouquinho distantes. Mas eu vou entender esses beneficiários de um programa social, qual a idade média deles, né? Se são mais homens, são mais mulheres, né?
quantos filhos tem. Então, se eu vou estar trabalhando uma pesquisa voltada para isso, né, ou uma pesquisa de representação, ou uma pesquisa de cunho mais social, eu vou conseguir enxergar melhor por conta da questão socioeconômica. Então, eu consigo ter uma ideia maior do perfil do meu entrevistado para fazer lá dentro do meu trabalho as minhas análises, né? Porque, imagino que vocês saibam, todo trabalho a gente vai ter ali uma introdução, vai ter uma fundamentação teórica, fundamentando ali aquilo que a gente está trazendo. Então, nós vamos buscar na literatura aquilo que nós estamos querendo explicar. Sei lá, se nós estamos falando sobre políticas públicas, a gente vai trazer para dentro, vai buscar na literatura, seja na literatura através de livros ou através de artigos, dissertações, o embasamento teórico para aquele meu tema. A partir daquele tema, eu vou demonstrar a minha pesquisa, eu vou mostrar como eu fiz essa pesquisa, o que, que eu utilizei, que é a parte da metodologia, que a gente vai falar da amostra, vai falar quantas pessoas, vai trazer a ideia da pesquisa propriamente dita, como eu fiz essa pesquisa, se foi de campo, se foi, como é que os dados foram coletados, se foram coletados através de um formulário online, se for um formulário físico. Então, a gente vai trabalhar, vai desenvolver aquilo que nós fizemos. Na metodologia, nós vamos dizer como nós fizemos o nosso trabalho, né? Depois da metodologia, a gente vem ali para a parte de análise e de resultados, que é onde, nessa parte dos resultados, eu vou incluir esses dados do meu banco aqui. Eu vou colocar as minhas tabelas, eu vou falar dos percentuais, eu vou inserir eu posso inserir gráficos, caso seja necessário, e ali eu vou fazer a análise desses dados. A análise é justamente essa correlação entre esses dados. Então, a gente vai estar trabalhando ali com esses dados, fazendo a correlação, que é a parte da análise. Na análise de dados de um trabalho, é que eu vou buscar, por exemplo, aqui, percentual X de gênero, são pessoas que têm mais ali, sei lá, tem até 3 salários mínimos, né, desses respondentes. Poderíamos, inclusive, ter uma outra variável aqui. Por exemplo, se a gente tivesse incluído uma outra variável aqui perguntando se a pessoa faz parte de um programa social, ou se ela é beneficiária de algum programa, poderíamos incluir aqui e fazer uma outra correlação, de dizer assim, das 30 pessoas que são beneficiárias de determinado programa social, o percentual X são mulheres, ou o percentual Y tem até 3 salários mínimos, ou dos 30 entrevistados ali, percentual X que tem acima de 3 filhos. Então, tá dando para entender essas correlações, porque nós, para que nós cheguemos a uma conclusão, a gente precisa ter um banco de dados. Então, vocês podem trabalhar com banco de dados de 30 pessoas, de 100 pessoas, de 1.000 pessoas. As pesquisas são muito voltadas para isso, tá? Para uma quantidade de pessoas, uma amostra de pessoas que seja significativa. Então, quando nós fazemos isso, tá? Nós estamos buscando essas correlações, nós estamos buscando esses dados, tá? Para levar lá para o nosso trabalho e demonstrar em formato de tabela ou de gráficos. Então, assim, só para a gente relembrar alguns conceitozinhos aqui que nós vimos no Excel, a partir desses dados, pessoal, eu posso estar criando o que nós chamamos das tabelas dinâmicas. As tabelas dinâmicas nada mais são do que formas de eu tabular esses dados em um formato mais simples e conseguir, a partir dessas tabelas dinâmicas, construir ali percentual, construir as minhas tabelas no formato da BNT, construir ali gráficos, né? Então, a gente vai trabalhar e vamos revisar um pouco aqui como que nós construímos uma tabela dinâmica, tá? Então, assim, quando nós vamos construir aqui essas tabelas, tá? Deixa eu só voltar aqui que travou um pouquinho, pessoal. Só um minutinho aqui. Quando eu vou trabalhar essas tabelas aqui, tá? É sempre interessante que a gente tenha uma outra aba
aqui dentro do Excel para a gente poder trabalhar. Porque aqui, nosso banco, a gente já está aqui com vários dados, se formos inserir as tabelas aqui nesse mesmo banco de dados, a gente vai ficar um pouco embaçado aqui aliás, um pouco embaraçado para a gente poder desenvolver esses dados. Então, o que, que a gente pode fazer, tá? Quando você vai criar uma tabela dinâmica, tá? Automaticamente o Excel ele já sabe ali quantos dados você tem, tudo que você tem em um determinado dado ali. Lembrando sempre que dentro do Excel nós identificamos cada informação por células, tá? E sempre que eu clico aqui em uma dessas células, ele vai aparecer para mim aqui no canto superior esquerdo qual é aquela célula correspondente, tá? Ela é por meio de uma matriz, ou seja, eu vou ter aqui a correlação de C, de B e 6, então aqui é a célula B6, tá? Então, quando nós criamos, por exemplo, aqui uma tabela, ele vai buscar o que nós chamamos de intervalo. O que é um intervalo? São todas as células dessa planilha que compõem, aliás, que tem dados inseridos. Então, onde que eu vou achar essa tabela dinâmica para inserir no meu trabalho, inserir aqui? É justamente aqui nessa abazinha inserir. Quando você clica aqui em inserir, aqui no canto superior esquerdo vai aparecer a tabela dinâmica. Ao clicar nessa tabela dinâmica, automaticamente o Excel vai identificar dentro dessa minha planilha somente aquelas células que têm dados. Ele não vai levar em consideração as células que estão em branco. É tanto que eles aparecem aqui nessa caixinha, né, nessa caixa de diálogo aqui, informando o seguinte, ó, escolha os dados que deseja analisar. Então ele vai dizer que nesse campo selecionar uma tabela ou intervalo, ele vai trazer aqui para mim o nome da minha planilha, que está aqui em cima, base de dados, e ele vai dizer que o intervalo está entre a célula A3, que está aqui, ó, até a célula G33. Então, ele vai pegar todos esses dados que estão lá, certo? Quando eu vou criar a minha tabela, eu falei para vocês que é interessante que a gente crie essa tabela em um outro espaço, tá? Então, duas dicas interessantes para vocês. Vocês já podem, aqui no próprio Excel, criar uma nova aba aqui embaixo. É só clicar aqui onde tem a cruzinha. Deixa eu só tirar aqui a caixa de diálogo. Clicou aqui nessa cruzinha, você pode criar quantas abas vocês quiserem, certo? E, por exemplo, clicando aqui sobre ela, vocês podem clicar com o botão direito, renomear para dar um outro nome, ou se vocês simplesmente clicarem duas vezes, vocês conseguem selecionar e dar o nome que vocês quiserem aqui. Aqui eu dei o nome de tabelas, tá? Então, voltando aqui para a tabela dinâmica. Cliquei aqui na minha primeira célula, tá? Que é a minha célula A3, inserir aqui na parte de cima, tabela dinâmica. Cliquei em tabela dinâmica, o Excel vai selecionar todos os dados que eu tenho, e aqui nessa opção de baixo está dizendo o seguinte, escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Eu posso tanto criar uma nova planilha, ele vai criar uma outra aba aqui, mas como eu já criei, tá? Eu vou clicar aqui em planilha existente. Selecionando a planilha existente, ele vai abrir essa caixinha aqui, que eu posso ir lá aqui na aba tabelas e clicar em qualquer lugar aqui para criar a minha tabela dinâmica. Sugiro para vocês que quando vocês forem fazer essa criação, nunca utilizar as primeiras linhas, as primeiras colunas, né? É sempre interessante pegar, por exemplo, aqui, ó, da coluna C3, tá? Certo? Quando eu clico aqui, vocês percebem que ele fica aqui, o quadradinho com riscos, né? Riscado. Então, ele vai aparecer aqui para mim o seguinte, uma correlação. O que é a correlação? O Excel está me dizendo que ele vai pegar esse formato aqui de dados, tá? Essa base de dados lá da outra planilha, e agora, dentro aqui ó, da planilha tabelas, ele vai me dizer que esses dados eles vão ser inseridos por completo na célula C3.
E o que eu faço? Clico em OK. Ele vai aparecer aqui esse campo, que é o campo de tabela dinâmica, tá? Que pode ser, a gente pode criar um relatório, pode criar lista, pode trazer campos. E aqui no lado direito, ele vai aparecer o seguinte, ó, ele vai dizer que aqui, nessa célula aqui, estão inseridos todos aqueles campos da minha tabela, da minha base de dados. Então, ele vai aparecer aqui no canto, todos o quê? Aqui estão todos os cabeçalhos das colunas que eu tenho lá. Vocês podem fazer essa verificação. Entrevistado, gênero, faixa etária, etc. Ele vai trazer esses campos aqui para lá. Certo? Aí aqui, pessoal, eu vou ter aqui alguns campos. São 4 campos que abrem para mim na tabela para que eu possa fazer a correlação entre esses dados. Então, assim, por exemplo, se eu trouxer aqui, como que eu vou fazer para trazer esses dados para dentro da minha tabela, para formar a minha tabela dinâmica? Primeiro dado que eu preciso para fazer comparação com os outros é a quantidade de pessoas que eu entrevistei. Então, é a partir dessa quantidade que eu vou conseguir fazer cálculos de soma, fazer também cálculos de percentual. Então, quando eu trago esse entrevistado aqui, por exemplo, tá? Somente clicando sobre ele, se eu clicar sobre ele, ele vai vir aqui para contar, para valores. E percebam o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está me dando soma de entrevistado e está me dando 465. Só que eu não entrevistei 465 pessoas. Eu só entrevistei 30. Então, parte do princípio, se ele está dizendo aqui soma de entrevistados, ele está somando todas essas células aqui, da célula A4 até a célula A33. Então, ele está somando os valores. Então, o que eu preciso fazer aqui? Ao invés de ter aqui na coluna de soma, a gente pode vir aqui, você clicando sobre a soma de entrevistados, vai aparecer uma outra caixinha e tem aqui a opção configurações de campo de valor. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma outra janelinha aqui para mim. E eu quero somar essas células? Não, eu quero contá-las. Contar uma por uma, que ele vai trazer para mim que cada célula, por mais que existam números diferentes, ele vai dizer que ali existe um dado. Então, quando eu coloco como contagem e dou um OK, aí sim ele se transforma. Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Só para facilitar melhor para vocês. Ele vai contar. Ele estava assim, ó. Certo? Ele estava, peraí, deixa eu só voltar aqui que ele fez besteira, pessoal. Só um minutinho. Agora sim. Aqui, ó, ele estava somando todos os dados que tinha lá naquela tabela. Né? Porque ele tá aparecendo aqui, ó, soma de entrevistado. Então, o que é que eu vou fazer? Clico aqui sobre a opção, que está aqui dentro da minha caixinha, configurações de campo de valor, e eu quero contagem. Eu quero contar aquela célula como contendo um dado cada uma, para que eu chegue no valor real, que é de 30 pessoas entrevistadas. Cliquei em contagem, dou um OK, aí sim a mágica acontece. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Desses 30 entrevistados, eu posso querer saber, tá? Quantos são homens e quantos são mulheres. Então, eu vou trazer aí o gênero, tá? Eu posso fazer 2 formatos. Eu posso clicar sobre o gênero, certo? Ou eu posso pegar aqui o item gênero e arrastar aqui para o campo de linhas, porque ele vai correlacionar as linhas agora com as minhas colunas. Então, a partir dali, eu já sei que dos 30 entrevistados, 17 são do gênero feminino, 13 são do gênero masculino. Tá? Ou se eu quiser saber, por exemplo, a faixa etária, ele vai me dizer ali que de 18 a 24 anos, 8 entrevistados têm de 18 a 24 anos,
9 entrevistados tem de 25 a 35, tá? Um entrevistado tem 36 a 45, tá? E assim por diante. Se eu quiser saber o estado civil dessas pessoas, ele vai me dizer aqui, ó, 9 são casados, 2 são divorciados, 12 são solteiros. Então, vocês entendem como fica muito mais simples, muito mais fácil fazer a tabulação desses dados com a tabela dinâmica, certo? Se eu quero saber, por exemplo, quantidade de filhos, então ele vai trazer ali, ó, pessoas que não têm nenhum filho, são 10 entrevistados, que têm um filho, 7 entrevistados, acima de 3, 4 entrevistados. Então, eu posso fazer essas correlações de dados. Então, vamos criar aqui uma tabela para cada item que nós estamos buscando, tá? O que eu posso fazer aqui, pessoal? Se eu for criar mais tabelas, eu posso selecionar os dois campos, tá? Aqui, Ctrl C, ou clicar com o botão direito, copiar, e vou colar aqui, tá? Em outros espaços. Para a gente poder fazer aqui. Ao todo são 2, 4, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Primeiro campo, gênero. Quero saber a quantidade de pessoas por gênero. Cliquei em gênero, arrastei para linhas. Opa, peraí. Só um minutinho, pessoal. Ele está dando um erro aqui. Agora sim. Tava muito em cima, tá? Criei a minha tabela aí relacionada a gênero. Venho aqui na contagem, crio a de faixa etária. Ele está muito... Só inserir uma linha aqui que ele está um pouquinho... Agora vai dar certo. Espera aí. Está apresentando eu aqui, só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Deixa eu só retirar esses aqui. Vou colocar aqui um pouquinho mais distante. Agora sim. Acho que agora vai dar certo. Faixa etária. Agora foi. E quando as tabelas estão muito próximas, ele fica dando esse erro. Então é interessante a gente sempre copiar e colar novamente, tá? Então posso retirar daqui e deixar só uma divisãozinha básica, para vocês verem melhor. Então eu já criei aqui as minhas duas tabelas de gênero e também a tabela de idade. Então eu posso vir aqui, pessoal, e renomear, tá? Posso botar aqui gênero. Aqui eu posso botar faixa etária. Aqui, tá? Eu posso... Aqui já nessa outra aba eu posso personalizar. Quando eu clico sobre ela para renomear, eu preciso renomear aqui dentro. Então eu vou botar aqui, sei lá, total. Aqui também eu vou botar total, por exemplo. Então as minhas tabelas elas vão começando a ficar organizadas. Então eu posso trazer para cá, eu vou botar aqui no lado, aqui do lado, para ficar melhor. Vou botar aqui estado civil, tá? Então que eu já posso renomear também. E assim eu vou criando as minhas tabelas. Então o que eu posso aqui, ó, selecionar essa tabela, copiá-la, trazer para uma outra célula. Copiando aqui eu posso trocar aqui para um outro estilo, para outra tabela também. Deixa eu só reduzir aqui o zoom. Então, eu posso criando essas tabelas, tá? Assim como também, pessoal, eu posso criar correlações entre elas.
tá? Como que eu vou fazer essas correlações? Por exemplo, se eu quiser saber aqui, além do gênero, tá? Qual é a faixa etária desse pessoal aqui, tá? Ou estado civil, tá? Eu posso também entender aqui, ó. Se eu fizer, eu posso fazer uma correlação entre eles. Então, ele vai trazer essa tabela para mim aqui dizendo que do sexo feminino, do gênero feminino, 5 são casados, 5 são divorciados. Então, a gente pode ir fazendo essas alterações também. Posso trazer isso aqui também para a coluna, tá? Esses dados vão aqui para colunas ao invés das linhas, tá? Contagem não, mas eu posso trazer aqui essas informações, certo? A partir daqui, a gente pode fazer também, pessoal, se eu estiver falando assim muito lento, é porque eu estou um pouco cansado hoje, tá? Então, venho de 2 atendimentos agora lá naquela, então passei o dia trabalhando, assim que saí, fui atender, então estou um pouquinho cansado hoje, então perdoe-me se em algum momento eu me perder aqui no raciocínio também, vocês já sabem por que é, viu? Estou um pouquinho cansado. Então, assim, a partir aqui dessa tabela, pessoal, eu posso também se eu quiser criar um percentual, tá? Existe um formato bem simples da gente fazer o percentual, que a gente vai utilizar aquela formulazinha básica da divisão. Então, o que é o cálculo percentual? Nada mais é do que o total que eu tenho aqui, dividido pelo total geral, né? A variável que eu quero, dividido pelo total geral, multiplicado por 100. Só que no Excel isso a gente consegue fazer de forma bem simples. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar a nossa tabelazinha no seguinte formato, tá? Aqui, pessoal, se vocês observarem, tá? Se eu for fazer essa tabela aqui, utilizando a tabela dinâmica, vocês vão ver que se eu for utilizar aqui uma fórmula, ele vai criar aqui, ó, uma coisa bem estranha aí, né? Se eu for fazer aqui, ele vai criar uma fórmula bem estranha aqui para fazer o meu cálculo. Então, se eu não quero utilizar, por exemplo, essa tabela dinâmica, mas eu quero só utilizar esses dados, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso clicar aqui, tá? Eu ouvi falando um pouquinho para vocês sobre isso antes. Eu posso pegar esses dados, selecionar a minha tabela dinâmica, posso copiá-la, Ctrl C, ou clicar com o botão direito em copiar, ou ainda assim selecionar e vir aqui no campo copiar. Existem 3 formas da gente fazer isso. E eu levar essa tabela para um outro lugar, por exemplo, aqui, se eu criei uma aba aqui, e essa aba vai ser a aba de gráficos, tá? Se eu não quero que fique aquela questão toda aqui, eu clicar aqui, ficar uma fórmula do tamanho do mundo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso trazer o seguinte, posso pegar essa tabela dinâmica, copiar, trazer aqui para a minha aba de gráficos, e eu vou aqui, ó, aqui nessa parte que eu posso clicar com o botão direito, ele vai abrir aqui umas opções de colagem, tá? Um tipo de colagem diferente. Então, nesse primeiro aqui, se eu somente colar, ele vai trazer aquela dinâmica, aquela tabela dinâmica que está lá, para cá. Se eu não quero trazer a tabela dinâmica junto com os dados, se eu colocar aqui, ó, ele vai trazer os mesmos dados aqui da tabela para lá. Mas eu não quero que seja uma outra tabela dinâmica, eu quero somente os dados dessa tabela. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou aqui clicar em colar e tem a opção aqui, ó, você está dando para vocês verem aí, que é a opção de colar somente os valores. Aqui cola normal, aqui só valores. Então, cliquei aqui e ele vai colar somente os valores daquela tabela, tá? Aí aqui sim eu posso, se eu abrir aqui uma fórmula de divisão, por exemplo, de dividir aqui a célula D4 pela célula D6, que é para fazer o meu cálculo de porcentagem, deixa eu dar o zoom aqui, pessoal. Acabei esquecendo de dar o zoom aqui para vocês verem melhor, perdão, tá? Se eu for trazer para cá a percentagem, se eu clicar aqui, ó, igual a essa célula, vocês veem que não fica mais aquela fórmula aqui gigantesca. Por quê? Ele não trouxe a tabela dinâmica, ele trouxe somente os dados da tabela dinâmica, certo?
que é percentual, cálculo percentual? A minha variável, eu pego a variável menor, divido pela variável total e multiplico por 100, tá? Então, eu posso, divisão no Excel, vocês recordam que a gente utiliza a barrazinha inclinada. Então, eu vou dividir, qual é o meu total? É 30. Então, vou pegar aqui ó, a célula D4 dividido pela célula D6. E ele vai me dar um dado decimal, tá? Da mesma forma, eu vou fazer com essa tabela. Pegar esse dado aqui, olha, igual. Qual é a célula que está o 13? D5. Posso digitar D5, ou também posso clicar sobre a célula. Cliquei sobre a célula, tá? Dividido por total, e ele vai me dar aqui os dados, tá? Aqui no Excel é bem simples, porque para transformar esses números aqui, esse 0,56, 0,43, tá, em percentual, eu posso simplesmente selecionar a célula e aqui, embaixo aqui do campo geral, eu tenho aqui o chamado estilo de percentagem. Então, se eu clicar aqui, ele já vai me trazer o percentual prontinho, sem eu precisar fazer outro tipo de cálculo, certo? E ainda para conferir se isso está certo, pessoal, eu ainda posso utilizar uma fórmula aqui de soma para somar, tá, essas duas células para saber se está batendo os 100% mesmo. Então, eu posso tanto utilizar a fórmula de soma e selecionar essas duas aqui, essas duas células, tá? Tanto eu posso utilizar aqui uma fórmula de súmula comum, que é somar as duas células. Aqui igual, a célula é 4 mais a célula é 5, que ele vai me dar os 100%. Então, a partir daqui, com esses dados feitos, já tabulados, eu consigo aqui, por exemplo, fazer as minhas alterações, tá? Fazer as minhas alterações, inclusive até mesmo aqui mudar a configuração. Se eu quiser, por exemplo, já deixar essa tabela aqui no formato da BNT, tá? Então, eu já posso trazer aqui, botar aqui essa parte de cima em negrito, né? Já botar aqui, por exemplo, aqui o sublinhado, né? Botar aqui um outro sublinhado, tá? Botar aqui, mudar a fonte aqui para Arial, tamanho 12, tá? Fazer os ajustes aqui. Então, aqui eu já posso manipular melhor esses dados. E a partir daqui também, eu posso criar, tá? Os meus gráficos. A partir daqui dessa informação, se eu selecionar aqui a minha tabela e vir aqui em inserir, na parte de cima novamente, eu posso inserir gráficos, tá? Se eu quiser criar, por exemplo, aqui um gráfico de barras, né? Um gráfico de colunas ou barras, tá? Então, ele vai criar aqui um gráfico para mim. Ele está pegando aqui todos os dados, tá? Ele deu uma travadinha aqui, pessoal. Então, ele criou aqui um gráfico com todos os dados, tá? Só que é o seguinte, eu não preciso de todos esses dados. Então, aqui, eu quero ter somente aqui, pessoal, a criação saber o percentual. Então, eu posso aqui, dentro aqui da minha tabela, veja que está tudo selecionado. Então, daqui eu posso, por exemplo, só selecionar o que eu quero. Se eu quero selecionar só aqui essa parte de feminino e masculino, então ele vai me dar essas opções. Se eu, por exemplo, retirar a seleção aqui botar aqui dentro do gráfico, deixar somente a seleção dos números, ele vai me dar aqui somente os números, tá? Se eu quiser construir um outro gráfico, por exemplo, aqui, com a seleção só de gênero, tá? E os percentuais, eu consigo também criar esse gráfico, ó. Basta que eu faça o seguinte, ó. Aqui é uma ferramenta bem simples. Vocês vão selecionar a célula feminino e masculino, segurar Ctrl no teclado e botar somente os percentuais. Então, vamos criar um gráfico só com os percentuais, só com os dados e com os percentuais, sem ter os totais. Então, insiro aqui para inserir dados. Campo inserir, ele vai ter aqui na coluna
aqui nessa aba gráficos, que está aqui em cima, cliquei no gráfico, ele já vai trazer ali as minhas informações. Então, se eu quero aqui, por exemplo, alterar o nome do gráfico para gênero, é só clicar aqui, 2 cliques sobre o título, consigo renomear. Então, ou, sei lá, percentual, gênero, tá? Então, ele vai me dar aqui um gráfico já feito no Excel. E aqui nesse canto, pessoal, nesse cantinho aqui onde tem um pincelzinho, você consegue mudar o estilo do gráfico, tá? Você pode mudar o estilo dele, tá? Para que ele fique aqui dentro das normas, a gente vai verificar aqui, a gente vai colocar sempre a opção que tem aqui os eixos, tá? O título e os rótulos do dado. A gente pode aqui, se nós desmarcarmos, por exemplo, aqui, as linhas de grade, vai desaparecer essa linha de trás. E nas normas da ABNT, exige-se que esses gráficos tenham legenda. Então, aqui no lado, no campo, existe um campo de legenda que vocês podem também criar, tá? Essa legenda, pode renomear, tá? A gente pode criar, por exemplo, uma linha de tendência, pode criar trazer a tabela, mas esse gráfico aqui, nesse formato que ele está aqui, tá? Ele já é super interessante para a gente, ok? Então, ele vai trazer essas informações. Posso também, pessoal, ainda aqui, pegar esse gráfico aqui e alterar esse gráfico para um outro tipo. Geralmente a gente utiliza muito o gráfico de pizza também. Existe uma opção aqui, quando você clica sobre o gráfico, tá? Ó, não tem as opções. Quando você clica sobre o gráfico, ele vai aparecer aqui, ó, na parte de cima, ferramentas de gráfico e a ferramenta design e formatar. Então, aqui na ferramenta de design, existe uma opção aqui do tipo. Clicando sobre esse tipo, a gente pode escolher aqui dentre os diversos tipos de gráfico, inclusive o de pizza. Clicando aqui sobre o gráfico de pizza, dando OK, ele já vai alterar para o gráfico de pizza. Clicando novamente aqui em alterar tipo de gráfico, se eu quiser um gráfico de rosca, que também é bastante utilizado, cliquei, OK. Ele apareceu aqui para mim. E eu posso aqui, na questão aqui do pincelzinho, aliás, aqui nos campos, no maisinho, botar a minha legenda. Então ele vai aparecer ali, ó, informando que a parte azul é feminino, a parte laranja é masculino. Então ele vai me dar somente o percentual, certo? Então tem aqui o meu gráfico criado de percentual de gênero, tá? Posso aqui formatar, deixar ele mais bonitinho aqui. Do mesmo formato, pessoal, do mesmo modo, eu posso fazer isso com uma outra tabela, tá? Com uma outra tabela que a gente tem lá. Então, se eu quero agora criar o meu gráfico aqui da tabela de faixa etária, por exemplo, vou copiar a minha tabela, trazer ela para cá, certo? Ao invés de gênero, vou escolher faixa etária, e ele vai trazer aqui para mim. O que eu vou fazer para trabalhar com esses dados sem que eu precise estar colando a tabela dinâmica? Copio a tabela dinâmica, tá? Ctrl C, o botão direito copiar, ou então aqui em cima. Vamos lá em gráficos, tá? Que é onde está a nossa tabela lá. A gente pode colocá-la aqui em qualquer célula, certo? Clicando com o botão direito, a gente escolhe sempre a opção de colar somente os valores. Aqui a gente já pode fazer um outro tipo de formatação também, tá? Então, o que a gente pode fazer? Agora, para fazer, vou ensinar um macetezinho aqui para vocês em relação à questão do cálculo de percentual. Para que eu não precise, pessoal, ficar fazendo a formulazinha, tipo, essa aqui dividido para essa, tá? E depois, vou aqui na célula, essa dividido para essa.
Eu posso fazer isso de uma forma mais, digamos, semi-automática. Então, se eu já tenho aqui, se eu sei que todos esses valores aqui vão ser preciso, vai ser preciso dividir por 30, eu posso bloquear aqui essa célula. Qual é a célula que está o valor que eu quero dividir, né, que é o valor total? É o C15. Então, eu posso fazer aqui, ó, se eu clicar aqui sobre aqui a célula que está aparecendo dentro aqui da minha, aliás, sobre o valor da célula que está aparecendo aqui, eu pressionando F4 no meu teclado, irão aparecer dois cifrões aí antes de cada número, antes de cada dado. Ou eu posso também digitar, certo? Digitar o cifrão aqui, certo? Quando eu faço isso no Excel, pessoal, eu estou fazendo um travamento de célula. Então, ele está dizendo que, o Excel está dizendo aqui para mim que agora, se eu arrastar esses dados daqui para baixo, ele vai fazer, ele vai pegar o dado que está aqui, como essa célula está travada, a célula C15, ele vai dividir por C15, tá? Porque é o seguinte, vejam bem, se eu fizesse simplesmente isso, ó como dá errado. Se eu fizer simplesmente aqui, pegar a célula C10, dividir pela célula C15, e como a gente consegue colar aqui no Excel, eu já falei isso para vocês, se a gente arrastar aqui, ele vai trazer as outras células, ele vai me dar um erro, certo? Por quê? Porque ele vai estar multiplicando essa aqui por essa, só que como o Excel ele vai fazendo as coisas em sequência, aqui ó, ele já vai multiplicar, aliás, dividir essa célula por uma célula que está vazia. Então, não é a célula C16 que eu quero, é a célula C15, tá? Só que para que eu não precise fazer toda aqui, está digitando manualmente, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso travar aquela célula C15 aqui, tá? E quando eu trazer aqui para arrastar e copiar toda a fórmula aqui nas outras células, eu vou ter o mesmo resultado, certo? E a célula vai estar travada aqui. Vou fazer a mesma coisa, tá? Seleciono as abas que eu tenho de percentual, venho aqui na parte de geral e clico em estilo de percentagem. Ele já vai fazer todos os arredondamentos, certo? Posso conferir se está certo, somando aqui os valores, e eles precisam sempre dar 100%. Na coluna aqui aqui vai ser faixa etária, né? Total e percentual. Ou aqui pode ser também quantidade, geralmente é o que a gente bota nas tabelas. Opa. Quantidade. Podemos formatar, tá? Vamos formatar em Times New Roman, que é um outro formato de ABNT também. Aqui vai ser sempre centralizado, tá? Aqui é centralizado. Podemos criar a nossa tabela já no formato que nós queremos. Dessa mesma tabela, nós podemos também criar um outro gráfico, tá? Então, se eu quero somente aqui um gráfico relacionado à faixa etária ou percentual, eu vou selecionar todas as células que têm as minhas faixas etárias, tá? Botão aqui, seguro Ctrl no teclado, seleciono aqui a parte dos percentuais, vou em inserir, criar aqui um gráfico de pizza, por exemplo, e ele já vai me trazer o gráfico aqui prontinho, com a legenda, dizendo aqui, eu posso botar aqui, percentual, faixa etária, ou somente faixa etária, e ele vai me dar aqui essas opções. Porém, aqui ele fica um gráfico um pouco bagunçado, mas a gente pode também utilizar outros gráficos, tá? Alterar o tipo, por exemplo, para o gráfico de colunas, certo? Como aqui o espaço está curto, pessoal, por isso que ele está trazendo aqui meio bagunçado, mas pode ser nesse formato.
Então, a gente vai criar diversos gráficos. A gente consegue fazer isso no Excel de forma bem simples, né, de forma mais prática, podemos dizer assim. Então, eu posso fazer aqui, criar todas as minhas tabelas, tá? A partir de uma única tabela, já posso criar aqui a do Estado Civil, tá? Se eu quiser criar, por exemplo, uma tabela de correlação aqui entre idade, escolaridade, ou aqui, Estado Civil e renda também, dá para criar. Então, a gente vai fazer de forma bem simples, trabalhando com esse banco de dados, tá? A gente vai trazer esse banco de dados, criar as tabelas dinâmicas, trazer essas tabelas para cá, tá? E tendo-as formatado também, eu posso simplesmente fazer o quê? Pegar essa tabela, no formato que ela está aqui, tá? E levar ela lá para o Word. Copiar essa tabela para o Word, certo? Então, eu posso, se eu for fazer essa tabela, levar essa tabela lá para o meu trabalho, tá? Eu posso pegar aqui a tabela, tá? Deixa eu só voltar aqui no Excel. Cadê o Excel aqui? Copio essa tabela, normalmente, levo lá para o Word, e aqui a minha tabela já vai estar formatada. Aí, se eu quiser aqui, pessoal, fazer alguma formatação, vocês veem que está um pouquinho diferente aqui, eu posso aqui na ferramenta de design, tá? Só para fins de organização, eu posso colocar aqui os campos dessa tabela, porque eu vou conseguir ver cada campo, então eu posso aqui fazer meio que a mesma coisa que eu faço no Excel, tá? 2 cliques para ele ajustar, tá? 2 cliques para ele ajustar. Aí depois eu posso ir aqui em design, tá? E fazer outros tipos de formatação, tá? Posso também retirar essas formatações, tá? Pode estar clicando aqui, tabela sem borda. Posso ir fazendo aqui também as modificações aqui dentro do Word, tá? Então, pessoal, são quase 9h30, tá? Então, a ideia era fazer essa revisão. Queria saber só de vocês, se ficou mais claro, se ficou mais difícil, se deu para entender melhor. O que que vocês me dizem a respeito disso? Ficou mais claro essa questão do banco de dados, da criação da tabela? Deu para clarear mais, né? Perfeito. Então, assim, a gente vai trabalhar já a questão prática, obviamente, é mais interessante, né? Mas eu vou, na próxima aula, eu vou trazer para vocês a parte de formatação, tá? A parte de formatação do trabalho. Então, a gente vai utilizar esse mesmo banco de dados, vamos criar um trabalho fictício, e a gente vai estar trabalhando aqui a parte da análise de dados, trazendo essas tabelas que nós criamos lá, e os gráficos, para dentro de um trabalho, tá? E aqui a gente vai formatar essas tabelas no formato da ABNT, vamos formatar o nosso trabalho no formato da ABNT dentro daquele estilo que eu mencionei para vocês, tá? Criando aqui a parte de estilos e vou passar alguns macetes para vocês a respeito da formatação do trabalho nas normas da ABNT e toda a formatação que a gente precisa. Então, a gente faz a formatação do trabalho, incluindo as tabelas ou gráficos, que a gente vai fazendo essa construção, tá bom? Então, queria agradecer a todas por mais uma vez aqui se disponibilizarem, tá? Desejar um bom descanso para vocês, um ótimo final de semana, tá? Me colocar à disposição, caso queira fazer algum tipo de pergunta, podem me mandar mensagem lá no WhatsApp, tá? E próxima aula a gente se encontra por aqui para falar um pouco aqui também dessa parte da formatação, tá? Só boa noite a todas, tá? E até mais.